Boa noite a todas, todos e todes. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Teatro Antunes Filho do Sesc Vila Mariana, para esta edição do Sempre um Papo, com Itamar Vieira Júnior e mediação de Afonso Borges. Podemos ver o Teatro Antunes Filho do Sesc Vila Mariana em São Paulo. No palco está a programadora do Sesc, Ana, a quem podemos ouvir neste momento. Itamar Vieira Júnior é autor do romance Torto Arado, publicado em 2019, vencedor dos prêmios Leia, Oceanos e Jabuti. Também é autor dos livros de contos Dias, de 2012, A Oração do Carrasco, de 2017, e Doramar ou a Odisseia, Histórias, de 2021, sua mais recente publicação. Além de escritor, Itamar é geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. Afonso Borges é jornalista, gestor cultural e escritor. Criou em 1986 o projeto Sempre um Papo, em 2012 o FLI Araxá, Festival Literário de Araxá, e em 2021 o FLI Itabira, Festival Literário de Itabira, dos quais também é curador. É comentarista da Rádio Alvorada FM com o programa Mundo Livro. Tem 6 livros publicados, entre eles o infantil, O Menino, o Assovio e a Encruzilhada, e o de contos Olhos de Carvão. É curador do portal Mundo Livro e atualmente integra o Conselho de Cultura da Associação Comercial de Minas Gerais e a vice-presidência do Conselho da Organização Social SP Leituras, Associação Paulista de Bibliotecas e Leituras, sediada em São Paulo. Contaremos esta noite com as intérpretes de Libras Lilian Ola e Cleudi Pereira. Convidamos ao palco o escritor e o mediador para darmos início ao bate-papo. No palco, há um telão com o logotipo do Sempre um Papo, o nome do convidado e o tema da conversa. A origem do racismo, inspirado no livro A Origem dos Outros, de Toni Morrison. À direita, sentada em uma cadeira, está a intérprete de Libras. Afonso Borges e Itamar Vieira Júnior entram pela lateral. Ao centro, temos 2 poltronas e 2 mesinhas de apoio. Itamar senta-se na poltrona da direita e Afonso na da esquerda. Oi, gente, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de vocês. Deveria levantar aqui e cumprimentar um por um, porque essa chuva não foi fácil chegar a vocês aqui, viu? A gente agradece, né, Itamar? Sim, boa noite a todos, todas, todos que estão aqui. Agradeço, né, essa aventura de atravessar a cidade, muitas vezes atravessar os lugares para, no meio de chuva, trânsito, para estar aqui. Comigo foi assim também. Agradeço também o pessoal da Todavia, são todos aqui da editora estão aqui. Eu agradeço em nome do Marcelo, amigo de quase 60 anos, que ele está um velhinho ali, mas ele fez plástica, está bem hoje em dia, então está bonitinho demais. Muito obrigado ao povo da Todavia também por participar. Agradeço ao Sesc que tem essa parceria com o Projeto Sempre um Papo já há 17 anos, dos 36 de trabalho que eu tenho. Todo o conteúdo que a gente produz, já há cerca de uns 25, 26 anos, a gente deposita no YouTube do Sempre um Papo. Então, acessem o YouTube, lá tem mais de 600 e tantos programas de TV gravados ao longo desses anos. Na verdade, é a gravação do Sempre um Papo que se transforma em programa, e daí deriva para ações educativas e também para as televisões educativas aí pelo país afora. É um conteúdo de literatura que vocês podem desfrutar, resultado dos nossos encontros. O projeto continua, né? A gente tem mais uma sessão por mês até o final do ano, em outubro de Milson Pereira de Almeida, novembro de Jamila Ribeiro e dezembro o Silvio Almeida. É a programação que a gente desenvolve aqui no Vila Mariana, que eu espero que dure e a gente continue aí por muito e muito tempo. Hoje o Itamar vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas, logo depois quem sobreviver, e o assunto da palestra é geografia através dos tempos. Vou falar mais que o Fidel Castro, né? Brincadeira. Bem, Itamar, como a gente combinou, o Itamar propôs esse tema aqui para a gente, né, que é a origem, eu misturo, a origem do outro, baseado no livro da Toni Morrison, A Origem do Racismo. A origem dos outros. Na verdade, saiu outro. O livro, A Origem dos Outros. Sim. Eu errei. Bem, então, ignorem. Tá. Mas antes, Itamar, queria que você falasse um pouquinho dessa experiência do inusitado, né? Essa experiência
do não calculado, do não medido, né? Porque um livro é impossível, é simplesmente impossível qualquer editor, não é não, Marcelo, chegar assim e falar: esse livro vai dar certo, ou esse livro não vai dar certo, né? Você, então, tem experiência disso, né? Não há como prever se um livro vai pegar ou não vai pegar. Nunca a gente poderia imaginar que livros como Arroz de Palma, que entrou na Record basicamente sem divulgação, virou o que virou, e assim também como, né, o Torturado. O Eugênio Butti fazendo sacanagem. Pergunta Itamar para mim se ele queria falar torturado e não torturado. Está registrado, viu, gente? Essa piadinha sem graça. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, o que é que eu posso falar sobre Torturado? O que é que eu esperava? Qual era a minha expectativa, né? Acho que eram as mínimas expectativas. Primeiro, o que me movia era o interesse pela literatura mesmo, o interesse de escrever, algo que já me acompanha há muito tempo. Meu interesse como leitor também, de estar imaginando, pensando, imergindo em mundos. E eu escrevi essa história sempre tendo em mente as pessoas que estavam à minha volta, né? Era uma história que eu achava que merecia ser contada, mas eu não pensava na dimensão que tudo isso tomaria, a quem essa história encontraria. E hoje eu fico... Bom, muito do que eu sei sobre isso, né, sobre esse movimento que o livro tem feito, é por conta dos leitores, né, o que os leitores têm falado sobre essa história, têm dito sobre essa história. Porque parece que é um livro que, de alguma maneira, furou uma bolha, né? Acho que o interesse das pessoas pela literatura, de alguma maneira, foi além do que se conta ali naquela história, né? do que está ali projetado. Porque não é necessário que a pessoa seja negra para ter uma compreensão da história que é contada ali. Não é necessário que essa história circule apenas em um meio. Eu passei uma coisa tão engraçada, vou aproveitar que estamos nesse período eleitoral tão conturbado, né? Eu mantenho redes sociais, algumas, porque não seria impossível manter todas, embora o Afonso fique me atormentando para ter um Twitter. Tem que ter um Twitter. Mas eu mantenho algumas, e às vezes eu falo com as pessoas quando é possível, respondo uma mensagem. Há muita mensagem de carinho, né? Acho que esse livro toca muito nessa questão com o leitor. Mas aí eu recebi uma mensagem há algum tempo de uma pessoa que tinha feito muitos elogios, e eu publiquei uma foto no Instagram, e depois compartilhou no Facebook. Eu marquei uma foto, eu marquei uma foto com um candidato à presidência da República. E aí essa pessoa veio falar comigo um pouco decepcionada. Mas é uma história tão bonita, é uma história tão forte. Como é que... Eu não acredito que você esteja neste caminho. E o que foi que eu... Aí eu pensei, mas eu cheguei a duvidar, de uma maneira até preconceituosa, claro. Eu cheguei a duvidar se aquela pessoa tinha lido de fato, ou estava fazendo aquilo só para lacrar, né, como falam. Mas ela falou com propriedade da história e disse assim: eu sei que a gente teve um debate saudável, não foi um debate ofensivo, não é um debate saudável sobre a história, mas ela disse: ali, o que é que eu vi naquela história? Ela fazia uma defesa de um candidato. É tão complicado falar assim desses... Ela fazia a defesa de um candidato e ela dizia assim: eu vi, aquela história fala justamente o contrário. Ela não fala de solidariedade, ela não fala de compaixão, de outras coisas. Ela fala do poder de emancipação das pessoas, de não viver tuteladas pelo Estado. Essa é a explicação dela. De não viver tutelada pelo Estado, ou seja, uma interpretação que de alguma maneira, pode ser equivocada, né? A gente pensa assim, mas que é legítima. Afinal, ela é leitora, ela pode interpretar como ela quiser aquela história.
E aí isso me fez pensar mais uma vez de como essa história também se entranhou em lugares que eu não imaginaria que ela poderia ser lida, né? E mesmo que eu não concorde com essa interpretação, é uma interpretação legítima a partir da visão de mundo, da cosmovisão de mundo daquela pessoa. E é isso, eu acho que é uma história que, de alguma maneira, se conecta com uma história que talvez a gente tenha uma ânsia, uma vontade de ver contada, né? Que é essa história do nosso país, uma história que é muito complexa, que é cheia de motivações, que é cheia de coisas difíceis até de transpor para um texto literário, mas que ainda assim interessa. Eu posso imaginar que ela interessa a maior parte dos leitores, né? E é só isso que me faz pensar, que me faz justificar, Afonso, que é que fez esse livro encontrar leitores nos mais diferentes lugares do país, né? É engraçado, a Carla Camurati, eu sempre lanço os filmes dela também, principalmente os históricos, e ela fala assim, cinema é diferente, né? O cinema você escreve e 10 anos depois lança, 5 anos depois lança. Então, existe uma distância, nesses 5 anos ela já fez 10 mil coisas, nem lembra da coisa. No seu caso, você escreveu o Torto Arado, e daí para frente, dado essa tremenda repercussão que fez, e por sinal, faço um parênteses para agradecer em nome da literatura brasileira, porque nós que batalhamos pela divulgação do livro durante tantos e tantos anos, né, Marcelo? Temos muita dificuldade para divulgar o autor nacional. A ficção brasileira sempre foi até ali e parou. Não teve o fôlego. Eu acho que o seu livro criou um novo vigor, desenvolvendo um novo interesse do público pelo autor nacional. Isso eu falo em nome da cultura brasileira, não só por mim. Bem, feito esse parágrafo, eu queria saber assim, o que o leitor nesse campo de interação com o seu tema está te ensinando. Porque você está revendo esse livro quantas vezes? Hoje você ficou 2 horas agora conversando com o Marcelo Tasso, por sinal, faça aqui o registro e protesto público, porque você exauriu, viu, Marcelo? Você exauriu o pobre coitado do Itamar, 2 horas de entrevista. Você poderia repetir, Afonso? Agora ele até me desnorteou, me deixou desnorteado. Não, é isso. O que o leitor, no fundo, essa interação, essa renovação, essa reintegração, esse rever o livro permanente que o leitor está te provocando, está acontecendo com você? É uma relação bem estranha e, ao mesmo tempo, ela se mostra familiar, porque parece que o que tem movido os leitores para encontrar essa história é justamente aquilo que me moveu a escrever. Eu fico imaginando o Brasil, essa imensidão, né? Uma imensidão social, uma imensidão territorial. E, durante muito tempo, eu tive dificuldade... Eu, que sou um amante da literatura, né? Eu brinco que a literatura é minha religião, que eu tenho imensa fé na literatura. Durante muito tempo eu não vi este país, e ainda não vejo ele em toda a sua grandeza representado da maneira que deveria ser representado nas artes, né? A gente tinha uma literatura que era muito restrita, que dava conta de um segmento muito específico da nossa sociedade, né, do Brasil. Ou seja, eu imaginava que qualquer expressão artística ela deveria ter essa possibilidade de criação que envolvesse a todos, né? Eu gostaria muito de ver a nossa literatura, como eu tenho visto, ainda bem, cada vez mais e paulatinamente, uma literatura que representasse a nossa diversidade étnica, social, territorial. E foi isso que me moveu a escrever essa história, né? E eu queria aproveitar, já que a gente está falando eu trouxe esse tema, a origem dos outros. Eu vou falar um pouquinho, vou puxar um gancho do livro de Torto Arado, falando um pouco desse livro de ensaios da Toni Morrison, que é um ensaio maravilhoso. Se vocês não leram, procurem ler.
este ensaio. São 6, se eu não me engano, 6 textos num livro muito curto, a gente lê num espaço de tempo muito curto, mas muito intenso, né? E eu fico imaginando que o que me moveu a escrever essa história era justamente compreender que havia uma ausência, né? A Toni fala, ela diz assim: se você procurou, acho que essa frase é tão batida que até já se tornou célebre assim. Se você procurou por um livro e não encontrou, então escreva esse livro. É mais ou menos isso, né? O que me moveu a escrever essa história, que continua a me mover a escrever histórias, é procurar por histórias e não encontrá-las, e aí ser movido a falar sobre elas. Mas eu queria puxar, Afonso, para o público não se sentir enganado, né? E falar um pouco sobre fazer um link com essa ideia da origem do outro, né? De como o outro se apresenta para a gente, porque nós discutimos, e acho que vamos ter muito tempo ao longo desses encontros do Sempre o Papo. Já esteve aqui a Conceição Evaristo, vai estar o Silvio Almeida, que pode falar muito sobre isso, a Djamila Ribeiro. E muitas vezes a gente fica ali concentrado no tema e muitas vezes não imagina, não chega à origem daquilo que a gente costuma falar. E é isso que a Toni Morrison ela faz nesse livro, A Origem dos Outros. Eu acho que quem está aqui leu o livro, leu Torto Arado, e aí tem um momento logo no começo da história que as irmãs sofrem um acidente e elas vão para um hospital com o pai, com a mãe, viajam muito tempo, né, na Ford Rural da fazenda, e quando chegam nesse lugar, quem está contando a história é a Bibiana. Quando chega neste lugar, ela é uma menina. E aí uma coisa acontece naquele hospital que aí mostra, porque quando a história começa, a gente não sabe como elas são, né, quem elas são. Acho que só no 2º capítulo que isso aparece. E ela encontra pessoas brancas, né? Ali, naquele momento, ela identifica o outro. É diferente da sua comunidade, é diferente dos trabalhadores que viviam naquela comunidade. É como se o racismo não fosse uma questão para eles. Embora eles ali estivessem explorados, né, eles estivessem vivendo numa situação de exploração que remonta ao período escravocrata no Brasil, ainda assim eles viviam numa espécie de paraíso, porque o racismo não era uma questão que se apontava, até mesmo porque não existia uma sede na fazenda, uma casa, ela só vai surgir muito depois. Aquilo era só mais um pedaço de terra onde aqueles fazendeiros produziam, né, enriqueciam, mas eles viviam, trabalhavam, tinham seu trabalho explorado, mas viviam com certa dignidade ali, com uma certa dignidade. Isso vai sendo modificado ao longo do tempo, né, até eles se sentirem violentados de todas as maneiras. E ali, neste momento, ela identifica uma pessoa branca e, na cabeça dela, ela reconhece o outro, que é aquele que não é ela, é aquele que, de alguma maneira, se diferencia dela, diverge dela. E isso mostra, aí dá ao leitor uma medida de quem é aquela personagem, de que lugar ela está falando, né, de que lugar aquela história acontece. E é isso. Essa origem do outro quase sempre é uma construção, né? É uma construção social e ela está ocorrendo a todo momento. A todo momento nós estamos nos diferenciando. Estamos nos diferenciando a partir do nosso fenótipo, a partir do nosso gênero, né? A partir de inúmeras maneiras estamos nos diferenciando. O problema, isso não há nada de desumano em se diferenciar dessa forma, apenas reconhecer a diferença do outro. O desumano ocorre justamente quando a gente aproveita dessas diferenças para criar uma relação de poder que é muito perversa, que coloca o outro numa posição de subalternidade.
E é dessa maneira que a gente constrói o outro, né? Que nós construímos a nossa visão do outro. A Toni, nesse livro, que é um livro muito forte, um livro assim, maravilhoso, ela também entrega um pouco do seu processo de criação, né? E ela costuma dizer que esse lugar que ela constrói na ficção, né, dela é quase sempre um processo que ela chama, ela até se apropria disso de uma maneira, cria na tradução foi criada uma palavra nova, né, que é outremização, seria esse processo de tornar aquele diferente no outro, né, e que esse outro vai ser de alguma maneira vai ser colocado numa posição desvantajosa numa relação de poder. Mas não tem aí uma questão da alteridade? Mas nesse caso a alteridade quase nunca é se colocar no lugar do outro, né? A alteridade, a outremização que a Toni Morrison fala é justamente transformar o diferente no outro para subjugá-lo, para torná-lo subalterno. Mas eu acho esse jogo tão interessante porque a gente está lidando com isso a todo momento. E a literatura é justamente o lugar do contrário, né? É o lugar que a gente reconhece o outro, mas também a gente se coloca no lugar do outro. Por quê? Porque quando lemos, eu costumo falar isso sempre, né? Quando lemos, a gente faz uma espécie de pacto com aquele livro, com aquelas personagens, com aquele autor, que se um livro nos engaja na leitura, vamos ocupar o lugar das personagens, né? Então, por exemplo, eu sou um apaixonado por leitura, leio muito, e me interessam histórias que não são somente essas histórias, né? Eu posso ler um livro sobre a sociedade japonesa, eu posso ler um livro sobre a sociedade americana, e mesmo não tendo vivido aquelas experiências, nesse processo de leitura da literatura, eu me coloco no lugar da personagem. E ali eu estou exercendo a alteridade de uma forma positiva, porque eu estou me colocando, embora sejamos diferentes, eu e a personagem, eu estou me colocando naquele lugar a partir das experiências que são as experiências que nos unem, que são as experiências humanas, né? Aquelas experiências que nos unem. Bom, nós todos, independente da nossa origem, independente da nossa cor, do nosso credo, temos alguns atributos humanos que são universais, poderíamos dizer assim, né? Se eu falar com qualquer sociedade sobre dor, mesmo que esse processo não seja sentido da mesma maneira, todo mundo vai saber elaborar, de alguma forma, o que é a dor para ele, né? O que é o sofrimento, o que é o afeto, né? O que seria a solidariedade. Cada uma a sua forma, mesmo assim a gente vai chegar num componente comum, que é aquilo que nos une como seres humanos. E a literatura está a todo momento nos provocando para ocupar este lugar, para ocupar este espaço, de que ler é um exercício muito profundo de alteridade, porque a história é tão interessante, sempre cria uma expectativa em torno do autor, né, em torno da história, mas eu acho que nessa rede, nessa equação, o livro só ganha vida no corpo do leitor. É assim que um livro ganha vida. Porque uma coisa sou eu escrever, estou ali interpretando aquela história. Eu gosto de pensar muitas vezes que eu, como autor, eu estou num palco, a página em branco é o palco, e eu estou interpretando as personagens, a vida das personagens com as palavras, né, com os sentimentos, com aquele jogo criativo que vai parar numa história, numa narrativa, na página. Mas, pronto, eu sozinho não sou ninguém, né? A história sozinha ela não tem vida. Ela ganha vida no corpo do leitor. E ganha vida quando o leitor também constrói essa capacidade de se colocar no lugar do outro, no lugar da personagem. Então, por quê? Por que isso? A história sozinha ela está encerrada, ela está dada, eu não tenho mais nenhuma relação com ela como criador.
Mas é o leitor, toda vez que abre o livro, e aquela história ela vai passar por um processo de revitalização, né? Ela vai ganhar vida de novo a partir da projeção mental, a partir do corpo do leitor, né? É um processo químico, né, que nosso corpo aqui está trabalhando o tempo todo. E muito sensorial também, ou seja, a partir desse ponto de vista de que a história ganha vida no corpo do leitor, o leitor também se coloca neste lugar de compreender o outro, né? De poder ser tocado por aquilo que a história está narrando, né? Ou seja, mesmo que você não seja uma pessoa negra, eu vou falar da Toni, não vou falar de Torturado, vou falar da Toni, vou falar de um livro que eu gosto muito, que é Amada. É uma história, para mim, uma das grandes histórias escritas no século XX. Quando você está lendo aquele livro, você pode não ter vivido, claro. Imagino que a nossa geração, poucas pessoas têm um contato com aquela forma de escravidão que existiu no passado. Temos hoje novas formas de escravidão que a gente poderia debater aqui, mas essa não é a ideia. Mas aquela forma de escravidão muito específica, se a gente quiser acessar essa história, a Toni nos escreveu esse livro mágico, né, que é Amada. A gente pode ler aquela história, a gente pode se colocar no lugar daquela personagem que é uma mulher escravizada, Seth, que ela ganha vida a partir da criação da Toni, e ela nos leva por meandros inimagináveis, né? Porque não é uma mulher qualquer. É uma mulher que tem a capacidade de fugir de um cativeiro, de iniciar uma vida nova, mas que aquele sonho, aquele Eldorado é interrompido quando surgem para capturá-la. E aqui eu não estou dando nenhum spoiler, porque o próprio prefácio da obra já introduz dessa maneira. Ela comete um infanticídio, né? É uma espécie de Medeia moderna. Ela comete um infanticídio e acho que para muitos de nós é um crime que muitas vezes é inexplicável, né? A partir da nossa cultura, do nosso cotidiano, é difícil de explicar um infanticídio. Por que isso acontece? Mas eu acho que o leitor, em nenhum momento, vai conseguir se colocar no papel de julgador. Muito pelo contrário. Eles vão ser guiados ali pela personagem, vão inclusive, conseguir justificar as suas razões para cometer aquele ato. E isso é esse poder da literatura que mais me deixa perplexo, abismado, né, do poder que a arte tem. E nada disso é possível se não tiver o leitor, porque todo esse processo que eu estou relatando, ele só acontece no mundo do leitor, no campo do leitor, né, no corpo do leitor. Legal isso, mas uma observação de leitor. No curso da leitura do livro, o escritor tem um certo poder. Qual o poder que eu me refiro? O poder de uso adequado da linguagem. Aí você volta um pouco para Grande Sertão, volta um pouco para Graciliano, e eu tive uma discussão outro dia interessante de dizer o seguinte: o Graciliano, quando queria fazer com que o leitor lesse o livro dele mais devagar, conseguia. Quando queria fazer que o leitor lesse mais rápido e emocionalmente, conseguia. Entendeu? Você pensou nisso quando estava escrevendo? Escrever sempre é um desafio, né? Primeiro, porque eu já compreendi, já introjetei que uma história, por mais que ela seja cara a mim, ela só vai ganhar vida se encontrar o outro, né? Se encontrar o leitor. Então, não são escolhas fáceis, né? A escolha criativa, a escolha narrativa, a escolha do texto é uma escolha que, de alguma maneira, eu falei que não projetava a história desse livro para um grande público, mas eu tenho no meu horizonte que este livro será lido, né, por alguém. E o que eu desejo com a literatura é justamente me fazer compreensível. É que essa história, a escolha da linguagem, a criação da linguagem, ela possa ser compreendida por quem vai ler, né? Que eu consiga falar isso
falar sobre, narrar uma história de uma maneira mais simples, mais compreensível possível. E o simples, eu até falei sobre isso hoje à tarde, o simples não quer dizer simplório, né? Mas é uma linguagem que de alguma maneira, seja desprovida de artifícios capazes de embotar aquilo que precisa ser comunicado. E que não afastam o leitor, né? Porque se você der bobeira, você afasta o leitor. Porque eu acho que, no fundo, a literatura se presta a isso. É uma maneira de comunicar a vida para o outro. É uma maneira de comunicar a vida para o leitor. E a literatura, a gente fala da literatura, mas estamos pensando na literatura moderna. Se a gente for pensar no que o Antônio Cândido fala no direito à literatura, a gente vai pensar numa visão muito mais alargada do que seria a literatura, que envolve as tradições orais, envolve muita coisa. Eu, por exemplo, com a minha imaginação, que não tem limite muitas vezes, eu chego a pensar que o primórdio da literatura está lá nas cavernas, né? São as inscrições rupestres. Ali, o que diferencia o que se conversava nas rodas de fogo, alguém sentiu necessidade de registrar aquelas histórias, né, com representações de animais, de lugares, de coisas, e no encadeamento lógico que ali está inscrita uma narrativa. Ali está uma narrativa. E isso de tantos anos, há quantos anos? 40 mil anos que a gente bem, já... É um best-seller que está lá já há muito tempo. Né? 40 mil anos isso já acontece, ou muito mais isso já acontece, e eu chego nos nossos dias e percebo que, na verdade, a razão de existir, né, dessa necessidade de se comunicar, de falar para o outro, ela permanece de outras maneiras. E uma das formas é esta, pela literatura. Ou seja, é difícil não escrever pensando naquele que será seu interlocutor, depois que você escreve. É aquele que será o leitor, né, e de como essa história vai ser recebida por ele. Cada um vai fazer suas escolhas, cada um tem seus caminhos. Alguns caminhos podem parecer mais óbvios, outros são escolhas conscientes. Eu acho que falar sobre... que escolher uma maneira direta e simples de contar a história, talvez seja aquela que me interessa, né? E aquela que talvez que explique, de alguma forma, os leitores que este livro tem encontrado. Eu vou fazer uma suposição aqui, posso cometer um equívoco, mas eu tenho insistido um pouco nisso, que é as descobertas que essa literatura, eu vou chamar de literatura negra, podemos trocar o nome, essa literatura tem trago para a gente como leitor. Eu já fiz inúmeros debates com a Conceição, inúmeros com Edmilson, com Jefferson, com Djamila e todos eles. Eliane Alves Cruz, com Água de Barrela e tantos livros, né, focados. Tem ali, e eu tenho certeza que o leitor brasileiro está descobrindo, um filão de histórias novas. Histórias, e vou aí também exagerar um pouquinho, e dizer assim, de histórias contadas por gente que não é branca. Eu vou só dizer isso para dizer que os grandes escritores, salvo um ou outro, Machado de Assis e tudo, que mesmo que Machado de Assis tenha essa coisa da branquitude, não contaram para a gente. Você lê Eliane Alves Cruz e fica siderado com as possibilidades que aquele universo narrativo traz para a gente. De fato. E parece que é algo novo que surgiu agora, né? Mas eu penso que essas histórias estavam aí desde sempre. Faltavam oportunidades para ser publicadas, né? Como no nosso país, nós vivemos um país estruturalmente racista, os autores negros, autores indígenas, não tiveram espaço e poucos conseguem ter espaço hoje. Acho que há uma mudança em curso, uma mudança ainda muito tímida, mas uma mudança consistente, e eu acho que isso é demandado muito pelo leitor, né? É por quem lê, que tem avidez de encontrar essas histórias que foram apagadas, invisibilizadas. A gente tem aí alguns heróis que fizeram isso de uma maneira brilhante, em situações de absurda
a diversidade, né? Se a gente for pensar a Maria Firmina dos Reis, que assina, uma mulher no século XIX, escreve um romance, é o primeiro romance, se não me engano, o primeiro romance brasileiro. Ela nem assina como Maria Firmina dos Reis, assina como uma maranhense, né? Ela não podia se mostrar, ela não se sentia confortável de se mostrar, né, como quem era aquela pessoa que escrevia, e deve ter enfrentado absurdos. Era uma mulher negra, né, no século XIX, num país onde a escravidão ainda era vigente, no Maranhão. Ou seja, imagine o que essa autora não passou para ter seu livro publicado. Se a gente for pensar no Lima Barreto, da mesma maneira, né, o Lima foi brutalizado por esse sistema, né, era uma mente brilhante, criativa, pressionado de todas as formas, confinado, inclusive em manicômios. Ou seja, e ainda assim existia, abriram caminhos, né, romperam barreiras. A Carolina Maria de Jesus este caso realmente é algo que merece ser celebrado e mostra que a arte é um milagre, de fato. E é um milagre porque uma mulher que só teve 2 anos de escolarização, uma mulher que saiu de uma comunidade no interior de Minas para trabalhar como empregada doméstica em São Paulo, que foi morar num lugar destituído de todo sentido de humanidade, né, Sacramento, que é um município de Araxá, você imagina. Exatamente. E ela sai desse lugar e vem e é movida por essa necessidade de escrever que nunca deixou a Carolina Maria de Jesus. E eu fico pensando, claro, não foi preciso nem isto, mas em que lugar ela chegaria se ela tivesse tido uma educação formal, se ela tivesse tido as mesmas oportunidades que muitos autores brasileiros tiveram. E eu fico impressionado porque é um livro de tanta força. Recentemente, a Folha de São Paulo nos convidou para, inclusive, escolher livros, né, que representassem o bicentenário da independência, 200 livros para o bicentenário da independência. E o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, foi o mais citado. Ele não foi mais citado ali ela não está como uma mulher, uma autora num lugar de cota, num lugar que talvez tenha sido reservado para ela pelo lugar que ela ocupava na sociedade. É um livro que é admirado e é querido pelo que ele é, né, pelo que ele fala. É um testemunho profundo sobre o Brasil pós-abolição. Não por acaso foi um livro que se tornou um best-seller, porque algumas pessoas liam movidas pela curiosidade, né? Movidas pela necessidade de compreender a história brasileira, como eu acho que as pessoas continuam a ler, mas outras leram porque se reconheceram naquela história. E muitas continuam a ler até hoje. É um livro que foi lançado há mais de 60 anos. E continua sendo muito vendido. Vocês imaginam o que é vender 2.000 exemplares por dia na França na década de 60? E isso é algo transformador, ou seja, se todas... Bom, ela conseguiu furar essa bolha, mas se todos tivessem tido iguais oportunidades, talvez a gente tivesse uma literatura mais equilibrada, né, em termos de representação, em termos de tudo aquilo que precisa, que representa o nosso país, represente em sua diversidade. E eu acho que hoje, se a gente tem mais autores, você falou aqui de vários, o Jefferson, a Eliana Alves Cruz, tem o José Faleiro, tem tantos outros, a Ana Maria Gonçalves, a Conceição Evaristo, se todas essas pessoas hoje são celebradas, escrevem, são celebradas, foram porque estes abriram os caminhos, né? E se eles são publicados e celebrados hoje, é porque há uma demanda dos leitores por histórias como esta. Talvez seja essa compreensão de que que a literatura precisa, de alguma forma, suprir essa necessidade, essa fome que nós temos por conhecer o nosso país, né, por conhecer a nossa própria história.
Começou um pouco com a onda das biografias, né? A gente conversava sobre isso com o Fernando Moraes, Olga, que trouxe ali uma parte da história brasileira que não era contada em livros, e desse campo de interesse que o leitor provocou, começou a surgir. Eu acho que tem um marco, não sei se você me concorda com isso. Carolina foi um marco, mas o Tom Farias, quando decidiu fazer a biografia da Carolina, colocou isso na mesa com mais força, você não acha, não? E dali surgiu quem já estava ali. Conceição estava ali há muito tempo, né, editada com edições pequenas pela Malê, né, entre outras, mas elas começaram... Isso criou um campo de interesse diferente, tanto que eu tenho dúvidas se o 200 anos, 200 livros, que foi coordenado pelo Zé Manuel Diogo, um português, eu tenho dúvidas se Carolina ganhasse, se não fosse o interesse que o Tom provocou pela biografia da Carolina. Acho que sim. E eu acho... Não acho que você está errado. Eu acho que o interesse pela vida dela, né, se deve pelas circunstâncias que ela criou e por tudo que ela criou. Mas eu acho que também isso não acontece só com uma coisa, não é explicado só por uma biografia que é publicada, não é explicado dessa maneira. Eu acho que nos últimos anos, por mais difícil que possa parecer a vida neste país, acho que fizemos avanços importantes nesse sentido. Eu penso, quando eu vejo os debates, as discussões, acho que há 20 anos, acho que falávamos sobre isso até na hora do almoço, há 20 anos não falávamos de racismo, claro, e já existia um movimento negro, existia um debate importante, mas não como esse debate está posto hoje, né? Não da maneira que está posto hoje. Voltando a Toni Morrison, desculpe te interromper, mas é também uma pergunta, esse racismo a qual a Toni se refere é de 20 anos atrás e seria diferente hoje se ela estivesse escrevendo. Com certeza. Mas eu acho assim, que a nossa realidade, embora a gente comungue de muitas coisas em comum, é uma realidade muito particular, muito própria, muito específica. No fundo, o racismo é o mesmo, né? Mas as circunstâncias em que ele ocorre e da forma como ele é introjetado no Estado, ocorre há diferenças significativas de como se deu isso no Brasil e de como se deu isso nos Estados Unidos. Mas eu ainda imagino que há uma mudança em curso na nossa sociedade. Eu vou aproveitar que estamos nesse período para falar sobre isso. Há uma mudança silenciosa que muita gente não percebeu o que foi a política de cotas para ingresso na universidade, de como isso tem mudado de uma maneira consistente, paulatina, o perfil da nossa sociedade. Então, essas pessoas que começaram a ser educadas, começaram a conquistar um espaço que antes era interditado, sai com uma grande vontade de ler as suas próprias histórias, de encontrar suas próprias histórias. Isso não pode ser omitido, né? Essa mudança é uma mudança sutil, mas que está em curso em nossa sociedade. Ou seja, há muitas coisas que poderiam explicar esse interesse, mas é um interesse latente, que sempre esteve aí e que agora está sendo focalizado porque há espaço para que isso aconteça. Pois é, mas olha que interessante, eu vou insistir nisso. Da mesma forma que seu livro começa como começa, todo mundo deve ter lido Torturado, aquela coisa reveladora e que tem tudo a ver com a escravidão. A Eliane Alves Cruz, quando estava aqui, ela começou a falar do Cais do Valongo, e, no meio da conversa, ela revelou que, quando os navios chegavam ali no Cais do Valongo, a maioria dos escravos, 50% estava morto, ou quase morto. Então, eles fizeram um grande cemitério ali no Cais do Valongo. Beleza? Está lá. O cemitério foi crescendo tanto, que chegou num momento que não cabia mais gente. Então, eles começaram a socar os ossos que estavam lá, e virou uma coisa, enfim, horrível. E há pouco tempo, não sei quantos anos atrás, quando eles começaram a revitalizar o Cais do Valongo, eles descobriram que, majoritariamente, os ossos que estavam lá eram ossos de jovens e crianças. Vocês estão entendendo o que o Brasil ainda tem a revelar?
Há muita história soterrada, né? Eu costumo pensar nesse país. E eu, como servidor público, andando durante tanto tempo, há mais de 15 anos, pelo interior do país, a gente se depara com uma grandeza de vida, de maneiras de viver, com tradições, com tanta coisa que pode explicar um pouco a nossa humanidade, a nossa sociedade. E eu vejo que há uma importante narrativa ainda a ser escrita. E essa narrativa ela é esperada pelos leitores. Lembre quando eu contei lá no início o que a Toni fala, que já se tornou uma frase célebre dela, né? Se procurou por um livro que conte uma determinada história, ele não apareceu, não surgiu, então escreva essa história. A impressão que eu tive é esta, né? Que há uma história imensa ainda a ser contada, e que, aos poucos, cada um vai se apropriando disso para escrever essa narrativa e, quem sabe, quiçá, né, contar uma história que algum dia a gente possa chamar de história dos Brasis, dos muitos Brasis que habitam esse Brasil. Muito legal. Gente, uma boa noite. Agora a gente tem que... Piadinha sem graça, tá vendo? Falei que eu ia fazer piada sem graça. Vamos abrir para pergunta? Quem quiser fazer algumas perguntas antes dos autógrafos. Vocês chegaram, pegaram muita chuva? Está chovendo muito lá fora ainda, gente? Eu já classifiquei todos aqui de heróis e incluo vocês também, viu? Por estar aqui com a gente. E o Otávio é herói 2 vezes, porque ele me salvou meio-dia da chuva para poder chegar na TV Cultura. Vamos almoçar, teve que sair mais cedo, viu? Cadê a Natália? Cadê a Natália? Tá aí. A Natália teve que sair mais cedo. Aí, 1h30, sagrado, sai o Itamar da chuva, do almoço, volta ele em pânico. Está um mau temporal lá fora. Aí, Ricardo salvou ele. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é André. Você é o André, por que você está de máscara? O pessoal do SES teve que ficar de máscara. Desculpa aí, André. Querido. A minha pergunta fazendo uma analogia, um paralelo com essa questão do outro que você trouxe na obra da Toni Morrison, e na relação Brasil-Portugal, e na própria publicação do seu livro, na premiação, como é que você vê, né, e se é que vê essa relação do outro, entendendo o Brasil e Portugal como personagens, vamos dizer de modo geral, como personas, assim, na leitura e na compreensão da sua obra, né? E como essa recepção que se deu lá e depois que se deu aqui, como é que você vê atravessado pelo racismo, atravessada, né, por essas histórias não contadas ou soterradas, como você estabeleceu, da tua própria, né, a gente tem essa literatura no Brasil marcada pelos eixos Rio-São Paulo, e que já foi lá atrás do Nordeste, mas de certa forma, né, se concentra contemporaneamente aqui, as editoras. Como é que você vê essa relação dentro dessa, né, do ponto de vista do outro Portugal, do outro Brasil? Muito boa pergunta. E eu sempre eu tinha uma profunda curiosidade, André, né? André, assim como você, de saber por que esse livro aconteceu lá, né? Aconteceu lá antes de acontecer aqui, inclusive pela falta de espaço para publicação. Foi uma maneira que eu encontrei de fazer essa narrativa, encontrar uma forma de ser publicada, de leitores. Mas o que me chama a atenção é que nós, né, Brasil e Portugal, temos uma relação muito complexa, né, que envolve processos de colonização, né? Portugal tem uma grande responsabilidade com a escravidão, não só no Brasil, em muitas partes do mundo. E porque uma história como essa, que é tão marcada por esses processos, ganhou espaço, ganhou alguma projeção naquele lugar, naquele país, né? E eu vejo, talvez seja esse processo de civilizatório, eu prefiro acreditar, né, de compreender que eles têm. E eu percebi isso dos leitores também. Eles querem entender aquela história. Muitas vezes, para entendê-la, eles se propuseram a escrever sobre essa história. Uma coisa é ler o que foi escrito naquele contexto.
Outra coisa é ler, é fazer a leitura a partir do olhar daquele que foi subjugado, daquele que está do outro lado. Não por acaso, escritores de Moçambique, de Angola, de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde, têm ganhado alguma projeção em Portugal. Parece que eles têm um profundo, um verdadeiro interesse de ler essas narrativas para entender como se deu esse processo. Eu prefiro acreditar que é uma maneira de encontrar si mesmo, né? Porque eles estão lendo, olha o que foi feito, não de uma maneira acusatória, né? Porque a arte permite que a gente transite pelas verdades de uma maneira diferente, não de uma maneira incômoda, mas de uma maneira que não é sofrida também. É uma maneira que pode ser muito mais interessante para a gente falar sobre determinados assuntos, determinados temas, sem levantar o dedo, deixar que a própria história fale por si. E eu percebi isso nos leitores de lá. Há um profundo interesse em... No caso do Brasil, por exemplo, que a independência foi conseguida há quase 200 anos, mas a história foi tão forte que nos marcou de maneira definitiva, essa realidade está posta. E no caso de outros países, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, que esses países tiveram uma independência muito tardia, há pouco mais de... Acho que nem tem 50 anos ainda, né, que se tornaram independentes, ou seja, isso ainda existe, e há um interesse genuíno deles em conhecer essas histórias. Eu falo isso não pelos relatos dos leitores, né? Cada um, quando conta a sua impressão, parece que consegue acessar, de medidas diferentes, esse lugar que precisa ser ainda elaborado por eles. É só isso que eu consigo falar, de como eles receberam essa história. Muito bem. Obrigado, André. Boa noite, o meu nome é Silvia, eu sou professora da rede pública e eu tenho muito interesse em trabalhar a leitura e fazer coisas diferentes do que aconteceu comigo, e eu gosto de saber a história de leitura dos escritores, e aí eu gostaria de saber a sua. Como é que foi isso? Onde a escola ajudou ou atrapalhou a sua história de leitura? E quem são os escritores que te formaram como leitor e como escritor? Só te contar uma. Ele estava na Joana Angélica ali. A primeira coisa que ele falou da vida de Joana Angélica foi um livro que ele leu aos 6 anos. Avenida Angélica. Avenida Angélica. Já estamos todos aqui meio baratinados. Avenida Angélica. Eu hoje, passando pela Avenida Angélica, fiquei hospedado ali perto, e aí eu lembrava andando com ele, porque a gente teve que fazer o teste, né, para vir, o teste Covid, para poder estar aqui. E, enquanto andava, passávamos pela avenida, e eu dizendo, Afonso, eu estou passando por aqui, estou lembrando de um livro que eu li quando tinha uns 8 para 9 anos, que foi Éramos Seis, da Maria José do Pré. Tinha aquela coleção da Vagalume, né? Da editora Ática. E aí, eu contando a ele, a casa daquela família ficava neste lugar, né? Era aquela casa que, de alguma maneira, a história da família, a história da casa, né, que permeia toda aquela narrativa, estava ali, eu lembrando para ele. Aí falei da Revolução de 32, que eu só tive contato com essa história já criança. Você nasceu em 1940, né? Pois é, estávamos na farmácia e aí eu já tinha algum cadastro lá e minha idade apareceu como nascido em 1940. Mas não era verdade. Mas é isso, eu tive contato com essa história e isso reavivou minha mente, né? Eu tive uma lembrança afetiva hoje da leitura que eu fiz deste livro. Mas como leitor, bom, eu vim de uma família que não era uma família de leitores, né? Meus pais tinham preocupações mais importantes, que aquela da maior parte dos brasileiros, que é de sobrevivência, né? Mas, enfim, eram muito ciosos da educação dos filhos, né? Eles queriam que os filhos estudassem, que os filhos lessem. E eu fui meio que guiado. Não foi uma professora em particular que me incutiu isto. Mais tarde, sim, quando eu já era adolescente, aí eu já tive uma professora que me guiava assim pela leitura. Mas no começo era meio que uma coisa minha própria. Para não dizer que não tinha livro em casa, nós tínhamos uma enciclopédia
da editora Abril, Enciclopédia do Estudante, chamava. E ali eu fui lendo verbetes, acho que eu descobri a biografia do Machado de Assis, uma biografia, era o verbete da enciclopédia, e aí eu quis ler este livro, e não tinha livro, mas tinha um vizinho que estudava numa escola que tinha biblioteca. E eu pedia aquele vizinho, ele retirava o livro, me entregava, na data combinada eu devolvia a ele. E assim foi acontecendo, não foi uma maneira, não foi direcionado, era uma coisa que me capturou desde o início, né? Daquelas coisas magnéticas que muitas vezes a gente não consegue explicar. Esse interesse pela leitura, ele surgiu neste momento, e eu não fui guiado por ninguém nesse momento. Aí eu li coisas que hoje talvez o professor até tenha uma certa regra para apresentar aos alunos, né? Aqueles mais difíceis a gente deixa para depois, os mais, né, aqueles que vão convidar o aluno à leitura, vamos aproveitar isso para convidá-los a ler. Eu fui lendo de uma maneira desordenada. Eu lia Machado de Assis. E aí, bom, acho que o primeiro livro dele que eu li foi Helena. Eu achei aquela história tão cativante, porque era uma história que não acontecia mais, dado num tempo diferente do meu, um país que era diferente do país que eu vivia. Não tinha essa consciência, porque eu deveria ter 10, 11 anos. Mas aquela história me capturou de tal forma que aí depois eu fui ler tudo do Machado. Ele publicou isso, eu quero ler isso. Ele publicou isso, era de uma maneira desordenada, contínua. Depois foi o Essa de Queiroz, da mesma maneira. Ou seja, não tinha referências, eu não construía essas referências de uma maneira seletiva, era uma coisa que acontecia. Aí, já mais tarde, eu deveria ter uns 15 a 16 anos, 15 anos, uma professora Terezinha Cioli, eu morava em Pernambuco esta época, professora Terezinha Cioli era professora de literatura, e ela já estava muito perto de se aposentar. Ela ainda vive, acho que ela tem mais de 90 anos. Ela estava perto de se aposentar, mas ela era uma pessoa, aqueles professores magnéticos, né, que quando dão uma aula fazem aquilo que gosta, a gente consegue ver o brilho nos olhos. E ela falava com tanta paixão do Graciliano, da Raquel de Queiroz, do Jorge Amado, que aí aquilo me contagiou de uma maneira que eu fui ler essas histórias todas, né? E a cada história que eu lia era uma revolução na minha cabeça, uma revolução na minha vida. Então foi assim, a minha vida como leitor aconteceu dessa maneira. Não foi de uma maneira orientada, ordenada, foi meio caótica. Mas eu acho que foi importante para que eu tivesse um contato muito profundo com a literatura, né, que já me capturou desde cedo. Próxima pergunta. Nós já estamos chegando perto do final, gente. Eu tenho que... Boa noite, como você chama? Oi, boa noite. Meu nome é Évila e eu não tenho bem uma pergunta. Eu tenho, na verdade, meio como um depoimento, que você estava falando sobre como um livro ele ganha vida no corpo do leitor. E eu tive várias experiências lendo Torturado, porque eu sou filha de maranhenses, e maranhenses nascidos e criados nos Lençóis, no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Então, a gente constitui um povo originário daquela região. E todo no decorrer da narrativa... Ai, perdão, gente, eu estou um pouquinho nervosa. Fique calma. Mas... Eu que deveria estar nervoso. Olha quanta gente na minha frente. Mas, em todo o decorrer da narrativa, eu já partia de um lugar que eu não estava com tanta autoestima para me reconhecer em locais que eu nunca me vi. E em Torturado foi o primeiro lugar que eu não consegui nem associar com pessoas pretas, porque eu só conseguia ver minha família. A minha avó foi a primeira e única alfabetizadora do povoado da Travosa por 20 anos, assim como Bibiana. E minha família, ela também tem um terreiro de mina, na casa da minha bisa Ana, que também foi o único terreiro da região por muitos anos. E que até hoje continua perpetuando a cultura dos encantados daquela região. E, assim,
eu não consigo nem dizer em palavras como foi importante eu ter me reconhecido e ter atribuído esse sentimento que é diferente de qualquer outro que eu senti em qualquer outra leitura. E assim, muito obrigada e dizer que eu estou muito ansiosa para continuar um projeto de pesquisa e continuar escrevendo coisas parecidas como você escreveu, e que daqui é só para frente. Que bom, que bom. Me lembre seu nome. Évila. Évila. Eu morei no Maranhão uns 3 anos. E faz, acho que 14 anos que eu saí... Não, 13 anos que eu saí do Maranhão. Mas foi uma experiência muito forte, muito profunda mesmo. Meu primeiro contato com uma comunidade quilombola, assim, sabendo que eu estava em contato com uma comunidade quilombola, foi lá no estado do Maranhão. E comunidades indígenas também. Meu trabalho pelo campo do Brasil começou lá. E foi uma experiência definidora, né, daquilo que o que eu queria escrever, né, de um projeto que talvez me acompanhe durante um tempo. Ele pode até mudar lá na frente, mas eu ainda quero escrever sobre essas coisas. E aí, ouvindo você falar, né, lembrando do tambor de mina, né, de tanta coisa, o tambor de mina seria uma espécie de jaré lá no Maranhão, né? É isto, eu acho que eu fui movido pelas mesmas coisas. Você disse que se reconheceu com essa leitura, né? E eu, estando naquele espaço, naquele lugar, parece que eu reconheci as coisas que tinham sido retiradas de mim, roubadas de mim pela própria história, pela vida, né? Por minha história ancestral. E foi uma maneira também de me reconectar com tudo isso, né? Então, eu me sinto contemplado com sua fala também. Gente, a gente tem que já encerrar. Você não queria fazer pergunta, Otávio? Desistiu? Gente, muitíssimo obrigado. Então, o Itamar vai ficar disponível aqui para os autógrafos. E eu agradeço a presença de todos e passo agora a coordenação para o pessoal do SESC. Obrigado. No foyer do teatro, vemos uma mesa com a exposição e a venda dos livros de Itamar Vieira Júnior, Torto Arado e Doramar ou a Odisseia. Agora, vemos o cartaz do evento Sempre um Papo com o autor. Dentro do teatro, uma fila de pessoas que aguardam para terem seus livros autografados. Itamar, sentado em uma mesa, autografa livros, cumprimenta e conversa com as pessoas e posa para diversas fotos.